Bom dia, pessoal, 8 horas da manhã. O que eu tô fazendo aqui? Eu resolvi aceitar o desafio da Carol Oliveira e do seu Aloísio, que tá aí me mandando mensagem praticamente todo dia, me desafiando a fazer aqui, trazer uma mensagem logo de manhã, acordar cedo, que pra mim é super difícil estar aqui nesse horário com vocês às 8 horas. Mas nós vamos fazer, aceitei o desafio, a gente vai estar aqui às 8 horas da manhã nos próximos 21 dias. Não reparem minha carinha de sono. Eu vou fazer aí o estudo de um livro. Eu estou propondo fazer o estudo com vocês de um livro que é Psicografia do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Oi, Marcos, tudo bem? Estou aceitando aí um desafio da gente fazer uma leitura de manhã. Desafio da Carol Oliveira e do seu Aloísio, que está aí me mandando mensagem no direct para eu fazer essa mensagem. Então eu resolvi aceitar o desafio, então vou estar aqui nos próximos 21 dias, 8 horas da manhã, mandando uma mensagem para vocês. E nós vamos estudar esse livro aqui, que é Religião dos Espíritos. E eu vou fazer uma breve leitura, tá? Nos próximos 21 dias aí, então contando a partir de hoje. E a gente vai fazer uma reflexão sobre a leitura. Para mim está sendo bem desafiador esse horário das 8, porque eu trabalho já alguns dias a partir de 8h30, outros dias a partir das 9, mas a gente vai conseguir fazer aí. E eu sou uma pessoa noturna, então para mim é difícil acordar de manhã, então eu tenho o meu tempo para acordar de manhã, mas a gente vai conseguir. Então vamos lá, vou começar pelo primeiro texto, que é o capítulo 1, Se Tiveres Amor. Só para contar para vocês um pouquinho sobre esse livro, Emmanuel, logo no prefácio, né, ele conta aqui pra gente que esse livro Religião dos Espíritos, ele resolveu, né, ou ele junto com o Chico, resolveram publicar esse livro por conta... Oi, Aloísio! Resolvi aceitar seu desafio, tô aqui. Ele escreve esse livro comentando que dentro das reuniões públicas, né, lá em Uberaba, quando o Chico recebia, né, as mensagens, né, Emmanuel quis, de alguma forma, consolidar algumas mensagens que eles recebiam e que tem tudo a ver com a reflexão do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, vamos começar com a nossa primeira mensagem. Então, o título é Se Tivermos Amor, que foi numa reunião pública de 5/1 de 1959 que ele psicografou essa mensagem, tem a ver com a questão 887 do Livro dos Espíritos, tá? Então fala assim, se tivermos amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrará nos caluniadores almas invigilantes, que a peçonha do mal entenebreceu e revelarás toda ofensa com que te martirizes às horas. Então aqui já no comecinho a gente percebe Emmanuel nos alertando aqui da questão 887, lá do Livro dos Espíritos, a respeito dessas almas vigilantes, né, que muitas vezes nos trazem o nosso lado sombra também, né, por conta das ofensas que nos trazem no nosso dia a dia, e muitas vezes nós não sabemos como lidar com certas situações, né, com certas provocações que nós temos aí no dia a dia. E muitas vezes a gente quer pagar com a mesma moeda. Eu, inclusive, fiz, olha, nada é por acaso, né? Por coincidência, hoje eu fiz um post falando a respeito disso, da questão da vingança, né? Que muitas vezes a gente quer pagar com a mesma moeda aquilo que a gente recebe. E aqui ele fala dessa questão, né? Então, se surpreenderás os maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu e desculparás toda a injúria com que te deprimam as esperanças. O pessoal tá entrando. Então, assim, o que ele traz aqui, né? Que essas pessoas que trazem essa maldade, né? Com esse veneno da crueldade, muitas vezes enlouquece, né? Fazem a gente enlouquecer, fazem a gente sair do nosso prumo. E aí, aqui, esse momento, são os momentos que nós trazemos à tona as nossas imperfeições. Elas estão ali, né? Elas estão ali escondidas e muitas vezes essa pessoa nos faz provocar essas imperfeições que nós tentamos, né? Nos equilibrar, nos mantermos equilibrados, mas a nossa tendência está ali, está no nosso interior. Então, muitas vezes, quando essas pessoas vêm nos provocar, a gente acaba
demonstrando que realmente nós somos e aqueles pontos que nós precisamos de alguma forma aperfeiçoar. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio. E no viciado, o irmão que cai voluntariamente na poça de fel em que arruinará a si mesmo. Quando ele fala aqui do... Oi, Pedro, tudo bem? Quando ele fala aqui do onzenário, a vítima da ambição desregrada, parece complexo, né? Onzenário nada mais é do que o percentual que vai ser cobrado, né? Os juros que será cobrado aqui daquilo que a gente faz, né? Oi, Edu, bom dia, tudo bem? Estou fazendo uma leitura aqui. E aí, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio, ou seja, aquilo que ele vai fazer, ele vai ser cobrado lá na frente, né? Então, ele vai ficar atormentado por essa questão. E no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruinará a si mesmo, né? Então, quando a gente pega essa maldade... Oi, Juvenilson. Quando a gente pega essa maldade e alimenta essa maldade, a gente acaba nos arruinando, né? Então, é um pouco disso que ele traz aqui. Então, quanto mais a gente começa a alimentar essa maldade que aconteceu... Oi, pretinha, tudo bem? Que saudade, minha querida. Então, quanto mais a gente alimenta essa questão na maldade, mais a gente sofre, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter cuidado e saber se permitir perdoar também, né? Entender que cada um está num momento, está num estágio de evolução e todos nós temos imperfeições. Então, quando a gente vê a imperfeição do outro, muitas vezes a gente tem que se acalmar, se tranquilizar e entender que cada um está num estágio de evolução, né? Então, não tente pagar na mesma moeda. Eu acho que esse é o recado geral aqui dessa mensagem. E aí ele traz assim: reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirá a miséria por fruto dessa mesma ignorância. Em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero e o inferno da revolta, ou o pântano da preguiça, da ignorância, né? Então, quantas vezes nós alimentamos isso, né? E aí ficamos desesperados, né? Temos esse momento de revolta. E ele fala aqui também da questão da preguiça, né? Que a preguiça também é um mal. Então, precisamos, de alguma forma, não alimentar tudo isso. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Olha que profundo, vou repetir, gente. Se tiveres amor, saberás sim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente se intitula espírita, né? E quando a gente passa por esse tipo de... ainda tem para evoluir, para melhorar, né? E aí quando ele fala isso, do tiveres amor, será que a gente tem realmente esse amor verdadeiro? Eu acho que a única pessoa... Oi, pessoal do mundo jovem espírita. Oi, Laura. Bom dia, pessoal. Então, quando a gente pensa nessa questão do amor verdadeiro, muitas vezes a gente para refletir que a gente ainda não tem esse amor verdadeiro, o amor que realmente Cristo tinha, né, para com o outro. Porque a gente ainda julga muito, né, a gente ainda tem muito preconceito, então muitas vezes a gente olha para determinada pessoa e julga pela aparência, né, e não sabe a história que tem ali por trás, né, quais foram as outras histórias de outras encarnações daquela pessoa, por que ela às vezes é tão revoltada, né, ou tem falta de brilho, né, para seguir em frente. Aí você vê aquela apatia, né, que não traz aquela vontade de seguir em frente, aquela vontade de fazer diferente, aquele brilho nos olhos, e aí você não entende por que aquilo acontece. Então, interessante quando a gente fala aqui desse amor verdadeiro, né, quando a gente tiver amor, a gente saberá cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Então, falta ainda muito essa questão da gente ter esse amor verdadeiro. Como o Cristo, fustigado na cruz, que os teus maus acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é possível condoar e servir sempre, para que a glória do amor puro,
mesmo nos sublimes da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Olha que profundo, gente, essa mensagem do Emmanuel. Ele coloca aqui essa questão de Cristo mesmo, né? Colocando ele aqui como o fustigado da cruz. E aí é exatamente isso. Imagina Cristo sendo crucificado. Imagina quantas coisas devem ter passado ali na mente dele. Eu achei interessante quando ele fala dessa questão da apenas crianças de curto entendimento. É isso, Cristo tinha dimensão, tinha noção, né, de que aquelas pessoas que estavam fazendo aquele ato ali na crucificação não estavam na elevação que ele tinha, né? Pensa que ele é um espírito crístico, gente. Ele estava aqui num planeta de provas e expiações. Então, aquele julgamento, né? Aquelas pessoas que crucificaram Cristo não tinham entendimento, né? Então, eles estavam ali em estágio de evolução. E por isso que... Oi, Antônio. E por isso que ele teve tanta paciência, mas por que ele não revidou, né? Porque ele era o Cristo, por que ele deixou que aquilo acontecesse? Porque aquilo era uma mensagem, né, pessoal? Ele precisava, de alguma forma, passar por aquilo e exemplificar o que era a humildade, né? Então, por isso que ele passou por tudo isso calado, né? E aí, quando ele fala aqui do entendimento e sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar. Quantos de nós compreendemos e ajudamos? Né? Quantos de nós entendemos que o nosso irmão está em um estágio diferente do nosso, ou que muitas vezes, né, nós mesmos estamos em um estágio diferente do nosso irmão? E quem somos nós para julgarmos, né? Então, é importante a gente saber disso e ter essa consciência de não fazer julgamentos, né? Perdoar e servir sempre. Que difícil perdoar, né, gente? A gente fala muito de perdão e eu ouço muitas pessoas falando a respeito dessa questão do perdão, preocupadas em voltar ao convívio, né? Será que é isso? Será que perdoar é ter que conviver novamente com a pessoa que te fez mal, né? E forçar uma relação que muitas vezes não é natural? Então a gente precisa entender que não, que perdão muitas vezes é compreender que aquela pessoa, na maioria das vezes, né, não sabia o que estava fazendo, não sabia o prejuízo que iria trazer na nossa vida, o impacto que traria, né? E quantas vezes a gente precisa, muitas vezes, se afastar dessa pessoa para conseguir... Cada um tem seu tempo, né? Não adianta a gente falar que só se afastar e perdoar é do dia para a noite, em uma semana eu vou estar bem, não é isso, né? Muitas vezes a gente precisa buscar ajuda para conseguir compreender aquilo que a pessoa fez e que muitas vezes ela não conseguia entender o que ela estava fazendo, ela não tinha dimensão do quanto ela iria nos afetar. Então, perdoar não significa voltar a se relacionar, porque muitas vezes é difícil, né? A gente tem que se afastar, a gente tem que entender essa questão do momento de cada um, e muitas vezes o se afastar é não guardar mágoa, né? E a gente não, aquele sentimento de mágoa nos faz mal também, né? Então, o perdoar aqui é nesse sentido, né? Perdoar é compreender o momento de cada um, muitas vezes entender, né, que cada um tem o seu motivo, né? Tem a sua interpretação dos fatos, dos acontecimentos, e aí a gente precisa ir, de alguma forma, perdoar e servir. Bom, gente, era essa a leitura que vocês acharam em relação ao perdão, né? Não é fácil mesmo, eu já passei por uma situação que eu tive que perdoar e eu não conseguia, né? E nós somos seres humanos, né? Não é porque a gente é espírita que a gente consegue perdoar do dia para a noite, dependendo da situação, é bem complicado mesmo a gente perdoar. E eu fui buscar ajuda, gente, porque muitas vezes a gente sozinho não consegue, né? E a gente tem muito preconceito de buscar ajuda profissional, mas muitas vezes é necessário, né? Buscar uma terapia, um psicólogo, entender, botar para fora, falar com alguém de fora, né? Porque muitas vezes a gente quer dividir com pessoas dentro de casa, né? E não é por maldade, mas é porque as pessoas querem realmente
nos amparar, né, cuidar e existem alertas, né, as pessoas nos alertam de determinadas situações, mas muitas vezes a gente insiste, persiste e quer seguir com aquele erro, né, e muitas vezes a gente precisa passar pela experiência e pelo aprendizado, né, e aí quando você puxa tem esse puxão de tapete, né, que acontece, aí você fica se martirizando, né, se culpando, não quer perdoar. E muitas vezes a gente precisa pedir ajuda de quem está de fora, né? Falar com uma pessoa que é isenta, que possa te ouvir, nem que seja só para te ouvir, né? E não te dar aconselhamento, porque muitas vezes é isso, você só precisa de alguém para te ouvir. E aí, nessa época, né, quando eu passei por essa situação de ter que perdoar, e foi uma coisa bem, bem triste mesmo, eu consegui compreender que muitas vezes a pessoa está num estágio mesmo de desenvolvimento, que aquilo para ela naquele momento ela estava entendendo que era o melhor, né? Que ela estava fazendo para o bem. E aí, lógico, né, gente, não tenho mais contato com essa pessoa, a gente fica alerta, a gente fica esperto, né? Porque tudo é aprendizado. Mas eu não guardo rancor, né? Demorou muito, eu fiquei quase 1 ano e meio fazendo terapia. E não é demérito nenhum falar disso, de pedir ajuda. E a gente perdoa, né? A gente entende que cada um está num estágio no momento e hoje eu consigo falar sobre essa situação e essa pessoa sem constrangimento, né? Entendendo que era um aprendizado que eu precisava também passar e não guardo rancor, né? Não tenho aquele sentimento de culpa. E muitas vezes quando a gente guarda e não consegue botar para fora, vem as doenças, né? Vem as patologias, né? Então a medicina já explica também dessa questão, né? De que muitas vezes a gente não põe para fora e não fala sobre os problemas que nós temos, a gente começa a guardar, né? E aquilo pega no corpo, né? A gente fica ali refletindo todo esse sentimento, a nosso pensamento tem muita influência no nosso corpo físico. Então guardar rancor não é bom, é isso que o Marcos está colocando aqui, né? Isso é com o tempo, né? A mágoa às vezes fica. Exato, Marcos, mas assim, é esse o ponto que eu tô comentando aqui, importante colocar para fora, né? Guardar rancor só te prejudica com o tempo. E daí a gente vê as doenças psicossomáticas, né? Que é isso, que é da psique, a gente fica alimentando aquela ideia fixa, né? A gente fica alimentando determinadas situações, a questão da gente mudar o pensamento, né? Então, se a gente não está conseguindo fazer por nós mesmos, procure ajuda. A gente está aí no momento de divulgação do Setembro Amarelo. Enquanto as pessoas ficam alimentando, né, essas questões da ansiedade, da solidão, né? E a gente precisa, sim, buscar ajuda. Mas esse era o recado que eu queria passar para vocês, gente. Adorei estar aqui hoje. Espero aí vocês amanhã nesse mesmo bate-horário, às 8 horas da manhã. Vou divulgar aqui para todo mundo que eu vou fazer a leitura deste livro, que é o Religião dos Espíritos, do Chico com Emmanuel, que nada mais é do que uma reflexão aí do livro dos Espíritos. Então ele vai trazendo as questões, né, do livro e ele vai fazendo uma reflexão a respeito de cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão por quem está aí com a gente. E como foi o primeiro dia, eu fiz de supetão aqui de surpresa para todo mundo. Divulguem para os seus amigos, compartilhem essa mensagem. Vou deixar salva aqui também no IGTV e vou fazer uma série desses 21 dias que a gente vai estar aí todo dia, 8 horas da manhã, mandando uma mensagem aqui para a gente refletir a respeito dos nossos acontecimentos do dia a dia. Beijo grande, gente. Até a próxima.